Caros irmãos e irmãs em Cristo, quem vos fala é Dom Pedro Cunha, bispo diocesano da Campanha. Hoje é domingo, dia 21 de janeiro, e nós estamos celebrando o terceiro domingo do tempo comum, cujo evangelho é de Marcos 1, de 14 a 20. Pegarei alguns fragmentos desse santo evangelho para situar os nossos ouvintes. Diz assim o evangelista Marcos: depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no evangelho. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Então, nesse terceiro domingo do tempo comum, caros irmãos e irmãs, estamos pautados no Evangelho de Marcos, cujo ano nós dedicamos, chamado ano B na liturgia. Mais uma vez, nós estamos diante de uma temática vocacional. Ou seja, os discípulos de Jesus estão no centro da mensagem do Evangelho. E estes são homens que, contrariamente ao comportamento de Jonas, que reluta para pregar a palavra de Deus em Nínive, esses homens respondem prontamente ao chamado de Jesus. Jonas reluta a evangelizar ou a anunciar a palavra de Deus em relação aos ninivitas, que eram estrangeiros. Então o evangelista Marcos, ao contrário de João também, ele coloca Jesus em cena, chamando os 4 primeiros discípulos, como nós ouvimos, Simão e André primeiro, depois Tiago e João, é uma dupla de irmãos, e eles abandonam imediatamente as redes para seguirem Jesus. Também aqui a iniciativa do chamado é toda de Deus, como nós observamos ainda nessa temática vocacional no domingo passado. Então, o olhar de Jesus para eles é um olhar eletivo, ou seja, é um olhar vocacional, é um olhar de chamado, fitou o olhar assim e os convidou. Os discípulos, então, deixaram as preocupações com os afazeres do mar para seguirem o Mestre no anúncio do reino de Deus. E no centro deste anúncio está o forte apelo de conversão, de mudança de vida, de uma vida nova, pois o reino de Deus é pleno, é completo. Então Deus realiza, assim, todas as suas promessas neste tempo, ou seja, a plenitude dos tempos. O tempo já se completou e o reino de Deus está próximo, como nós ouvimos em Marcos 1,15. Então, aqui uma relação muito profunda que podemos estabelecer a partir deste Evangelho de Marcos entre o chamado de Jesus em relação aos apóstolos e o tempo. Percebemos que Jesus não dá tempo deles fazerem outras coisas, né? A resposta tem que ser imediata, pronta. A história da salvação, então, chegou à sua plenitude em Cristo. Ou seja, quando nós falamos da plenitude, significa o seu tempo culminante, o seu ponto culminante dentro do tempo, né? Deus vem nos visitar no tempo através de seu Filho Jesus Cristo. Então, essa história significa isso, né? Ela será planificada a partir de Cristo, presente entre nós. Daí, o reino de Deus está próximo. Essa frase é a frase central no evangelho de hoje que nós ouvimos. Significa, então, que este reino é um reino real, é um reino vivo, é um reino atuante. Isto é, já se iniciou com a vinda de Cristo. E aí, não é só uma iniciativa de Deus, como nós falamos na vocação de domingo passado, sobretudo a vocação de Pedro e a vocação de Samuel, né? Cabe, portanto, ao homem agora responder a esta iniciativa de Deus que chama. Não basta simplesmente ter consciência de termos sido chamados por Deus ou de um Deus que chama, mas é muito importante também sabermos que temos que responder e estarmos prontos para a resposta que Deus quer de cada um de nós. Então, o esforço humano para também corresponder com esta graça. Deus, quando vem ao encontro do homem, chamando para uma missão, ele nunca vai desassistir esse homem, mas, pelo contrário, a sua graça, a graça do chamado, vai acompanhar o homem na trajetória plena de toda a sua realização vocacional.
Então significa, portanto, esta graça, acolher esta mensagem do reino, no caso do Evangelho de Marcos, né? A parte do homem é exatamente corresponder com a graça, acolhendo a mensagem do reino de Deus. Daí, portanto, essa mensagem do reino se realiza no próprio homem através da conversão. Por isso, convertei-vos, né? Converter significa uma mudança de caminho, de mentalidade. Converter-se significa orientar-se numa nova vida, num novo ideal, numa nova meta. É fundar ou radicar assim a nossa vida em Jesus. Então, este reino se propaga através destes que são convocados por Deus, que São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, chama os ministros da reconciliação. Também hoje, nesse evangelho, pelos pescadores de homens, né? Deixam de ser pescadores de peixe e passam a ser pescadores de homens. Mas também ele se realiza, sobretudo, através dos batizados, que abraçam a dimensão profética da fé e assumem um anúncio deste reino no mundo. Isso é importante, né? Todos nós temos uma responsabilidade profética desse anúncio do reino. Por isso o reino de Deus está próximo. Jesus não falou simplesmente para os 4 apóstolos que ele chama hoje no seu santo evangelho. Este reino, então, ele nos traz um novo projeto de vida, traz paz, traz esperança e, ao mesmo tempo, uma redenção plena. E a esta iniciativa de Deus, cabe apenas ao homem responder com a conversão, acreditando, portanto, no Evangelho e, ao mesmo tempo, dando uma total adesão à pessoa e à mensagem de Cristo, que salva e liberta. Então, seguir Jesus requer uma seriedade e, ao mesmo tempo, uma urgência, como nos inspira o Evangelho de hoje. Não permite demora, não permite desconfiança ou desculpas, porque ele é a concretude da presença de Jesus aqui e agora. Esse é o sinal do reino. Então nós somos continuamente convidados por nosso Senhor a convertermos-nos ao seu Evangelho e nele também acreditar, como Marcos 1,15 nos lembra, né? Crer no Evangelho de Cristo Jesus. Acaba sendo assim também uma advertência de Jesus, porque se nós quisermos segui-lo, devemos renunciar a nós mesmos, tomando a nossa cruz para segui-lo, como nos recorda Mateus 16, né? Que servirá um homem ganhar o mundo inteiro se vem a prejudicar ou perder a sua vida. E eu concluiria a mensagem desse santo evangelho, que é uma temática também vocacional, com uma pergunta que nos permite refletir neste evangelho, no curso não somente desse dia, o dia dedicado ao Senhor, mas no curso também de toda a semana e até mesmo de toda a nossa vida. Será que nós somos capazes de abandonar tudo para seguirmos esse Cristo? Ou será que somos capazes de nos entregar ao projeto de Deus, com essa mesma imediatez que os apóstolos de hoje realizaram, quando são chamados por Jesus? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Por intercessão de Nossa Senhora do Carmo, nossa padroeira, e dos nossos beatos Padre Victor e Inha Chica, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Tenham todos um abençoado domingo.